no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo 6, é onde nós vamos ministrar essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias, capítulo 6. Você que está em casa me assistindo, chama o esposo, a esposa para ler com você. Tem a Bíblia aí no celular, pega aí. Oséias é um daqueles profetas chamados profetas menores. Apesar que o livro do profeta Oséias, ele não é dos menores não. Ele é um livro até que extenso. E são 14 capítulos, né? Vamos lá, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Agora é o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Somente até aqui. Eu convido você a fechar os olhos nesse momento, curvar sua cabeça só por um instante, e você agora junto comigo fazer uma oração. Você precisa de uma palavra, você precisa ouvir Deus. Então esse é o momento que você deve orar, para que Deus possa falar com você. Senhor, fale conosco. Venha revelar, Senhor, esta palavra. Venha ministrar aos nossos corações o teu querer, a tua vontade. Senhor, venha ministrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem pessoas aqui que precisam demais ouvir a tua palavra, como também agora tem pessoas assistindo aqui, Senhor, me assistindo agora, também precisando ouvir tua voz. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Bom, a palavra do profeta Oséias, eu gosto de pregar sobre profetas. Gosto. Profetas maiores e os menores, não importa. Porque para cada profecia, para cada fala desses profetas, existe um porquê, existe um motivo. Para aqueles que estavam inseridos lá, para aqueles que ouviram, para aqueles que receberam a palavra, é claro que é mais fácil, entenderam, mais simples. Agora para nós aqui, a gente tem que fazer um exercício, que é compreender o que o profeta estava dizendo, para quem ele estava dizendo e por que ele falou desta forma. Daí a gente consegue compreender o teor da profecia. Oséias, ele é um profeta de uma época, das piores épocas que Israel já teve, do que se trata de corrupção, do que se trata de pecados, de injustiça, exploração de pobres, de camponeses. Então percebe, a gente pega por exemplo as músicas que eram cantadas, a cultura que estava em evidência no período da ditadura. Quem viveu o período da ditadura, lê, ouve, percebe o que era feito de cultura naquela época e sabe facilmente identificar por que daquela fala. Quando a gente estuda história do Brasil, nós estudamos para justamente compreender
os desdobramentos históricos daquela época. Daí a gente ouve uma música e fala: ah, agora entendi porque fulano de tal, porque Chico Buarque, porque não sei quem cantou dessa forma aqui. Dá para entender agora. Oséias é um profeta que ele é de uma época pelo menos de 750 a.C. Nessa época, Israel já era um reino, um país dividido. Existiu o reino do norte e existiu o reino do sul. E Oséias é de uma época que ele fala com esses dois reinos. Ele profetiza nesse período. E esse período que ele está profetizando, sobretudo para o norte, era um período onde a região, onde o rei lá do norte, onde a nação que ficava mais situada lá no norte, eles estavam totalmente fora do propósito de Deus. E se existe algo que é loucura, é viver uma vida fora do propósito de Deus. Está em lugares onde Deus não quer que você esteja. Então esse reino do norte, essa população que estava ao norte, os líderes do norte, os sacerdotes lá do santuário do norte, aqueles que estavam lá no norte, eles estavam cada vez mais distantes de Deus. Eles estavam cada vez mais se afastando de Deus. Já não tinha um verdadeiro culto a Deus. O que é um verdadeiro culto a Deus? O que seria um verdadeiro culto a Deus? O culto a Deus é aquilo que nós fazemos antes de estar aqui, enquanto nós estamos aqui, e aquilo que nós faremos depois que nós sairmos daqui. O verdadeiro culto a Deus é a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. O culto a Deus não é esta uma hora que a gente passa aqui dentro. Aqui é um momento onde você escuta a palavra, onde você louva em comunhão com os irmãos, onde você senta na mesa do Senhor e participa do corpo e do sangue de Cristo. Aqui é um lugar fundamental para se estabelecer a comunhão. É fundamental estar na igreja. Mas o culto não está restrito aqui. O culto é o antes, é o durante aqui e é o depois daqui. Aquele povo não adorava a Deus. Por que eles não adoravam a Deus? Porque eles tinham práticas que desagradavam a Deus. Os mais pobres eram explorados pelos mais poderosos. Aquela população mais simples que vivia no campo, eles eram explorados com impostos altíssimos. O povo padecia de fome, o povo morria. As mulheres viúvas estavam desesperadas porque elas não tinham como dar alimento para os seus filhos. Os mais pobres estavam ficando cada vez mais pobres e os mais ricos estavam ficando cada vez mais ricos. Então Deus começa a ficar irado com tudo isso. Os reis começaram a fazer alianças com outras nações e começavam a se submeter a essas outras nações e adorar aos deuses dessas outras nações. E Deus começou a se tornar um segundo, um terceiro lugar na vida daquele povo. Ou seja, era uma sociedade de valores invertidos. Nós vivemos numa época parecida com a época de Oséias, onde os valores são invertidos, onde o dinheiro se tornou Deus para muitas pessoas, porque tem muitas pessoas desesperadas com a crise. Não é com medo de alguém morrer, não é com medo de um familiar morrer, é com medo de perder o dinheiro, porque o dinheiro se tornou um Deus. Então nós estamos vivendo numa época parecida com a época de Oséias, onde o ego se tornou o eu, onde a pessoa ela se tornou o centro da sua vida, e você é tudo, e você pode tudo, e você consegue tudo. O que você precisa está dentro de você, o que você mais precisa está aí dentro. Ei, peraí, Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Deus
culto. Nós estamos vivendo uma época em que as igrejas evangélicas têm colocado deuses em cima do altar, onde tem levado as pessoas, eu sei do que eu estou dizendo, onde tem levado as pessoas a amarem o dinheiro mais do que qualquer outra coisa. E as igrejas estão ensinando isso, amar o dinheiro. Percebe que hoje em dia tudo é para si. As músicas que nós cantamos hoje, começa a prestar atenção, os louvores que nós cantamos hoje, a maioria deles estão na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu busco, eu posso, eu adoro, eu me rendo. Quando eu me converti, e olha que eu estou ficando velho, irmãos, misericórdia, quase 30 anos de convertido. Lá atrás, as músicas geralmente elas eram todas no plural. Te adoramos. Estamos todos congregados. Eram músicas que traziam a ideia de comunidade, comunhão. Hoje em dia é tudo mais egoísta. Parece que não, mas é uma mentalidade que está sendo colocada nas igrejas. Orávamos juntos, agora cada um ora no seu canto, na sua individualidade, no seu mundo. Oséias está falando com este povo, e Deus deu uma palavra para Oséias. Quem está ouvindo, diga amém. Vamos ver qual foi a palavra? Deus falou, olha, Deus faz uma metáfora. Deus usa o exemplo de Oséias de um casamento. Deus fala para Oséias, Oséias, vai até a casa da prostituição, e você vai tomar uma daquelas mulheres para ser tua esposa, Oséias. E Oséias vai lá e faz exatamente o que Deus pediu. Às vezes Deus pede coisas que são difíceis para nós. Quem concorda comigo, diga amém. Vai lá e perdoa. Vai lá e ora. Vai lá e leva uma cesta para aquela pessoa. Você fala, meu Deus, não é possível. E Deus fala, vai lá. E Oséias falou, eu tenho que fazer isso, Deus? É isso mesmo? É. Porque é assim que eu sou com Israel. Você vai ser o exemplo. Você vai ser eu, Israel vai ser essa mulher. E ele casa com esta mulher, e esta mulher adultera contra Oséias, vai embora, e Deus fala, Oséias, vai lá e busca ela de volta. Só faltou aquelas músicas de hoje em dia, né? Aquela sofrência de hoje em dia. Vai lá e busca ela de volta. Porque é assim que eu trato Israel. Israel tem sido infiel comigo, mas eu vou lá e eu busco Israel de volta. Amém? Está entendendo? Agora a gente consegue entender o capítulo 6. Daí Deus fala assim com esse povo. Vamos lá, pega aí novamente a sua Bíblia, Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor. Volte para o Senhor. Queridos, tudo aquilo que está acontecendo, olhe para mim, você que está em casa, preste atenção. Tudo aquilo que está acontecendo é para nós voltarmos para Deus. Tudo aquilo que tem sido uma dor na tua vida é para você se voltar com Deus. Tudo aquilo que tem sido apertado para você é para você se dobrar perante Deus. A luta, ela não é um processo de afastar-se de Deus. A luta, ela é um processo para nós nos aproximarmos de Deus. A adversidade não é um processo que afasta, mas é um processo que nos aproxima do Senhor. Deus, Ele tem uma linda obra para fazer na tua vida. Por isso, volte para Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode exaltar a Ele por isso. Aleluia, glória a Deus. Vinde, volta, torne, vinde e tornemos para o Senhor. Voltar, voltar. Não é fácil voltar. Não é fácil voltar.
Quer ver uma coisa? Desviou. E para voltar? Parou de vir para a igreja. E para voltar? É difícil. Desviou da presença de Deus. E para voltar? É difícil. Porque você tem que lutar contra a sua própria vontade. Mas Deus falou: vinde e voltemos. Porque o que está acontecendo? Aqui diz assim, olha, porque ele despedaçou, mas ele não sarará. Sabe o que é despedaçar? Eu, quando eu leio esse texto, eu só consigo ter uma imagem. Vou compartilhar com você, de repente você tem outra. Mas a minha é um vaso que cai no chão e ele despedaça em diversas partes. Deus está dizendo assim: eu quero, mas eu vou sarar de novo. Posso ouvir um glória a Deus? Ó, eu fiz a ferida está lá aberta, mas eu vou curar. Eu vou cicatrizar as feridas que estão abertas. Sabe o que vai acontecer nessa manhã? Aqui, e quem está em casa também, o Senhor vai curar feridas da tua alma, da tua vida, sentimentos do passado, rancor que está aí dentro. Hoje o Senhor vai curar, Ele vai te libertar. Haverá cura nessa manhã, em nome de Jesus. Glorifique o Senhor e exalte a Ele bem forte, aleluia. Glória a Deus. O processo de volta era o processo de voltar para o centro da vontade de Deus. Processo de volta era um processo de voltar para a vontade de Deus. Processo de volta era deixar o que eles já tinham feito e tomar uma nova vida. Então Deus está falando com Oséias para ele profetizar ao povo. Ele despedaçou, permitiu, mas toda dor ela tem um efeito de cura. Toda dor tem processo de cura por detrás. Para cada luta que nós passamos, existe um agir de restauração de Deus por detrás dessa luta. Entendeu? Quem entendeu? Diga amém. Eu não sei se estou sendo claro. Toda dor tem um processo de cura por detrás. É igual falar que todo veneno tem um efeito de cura por detrás. É isso. Daí Deus fala para Oséias: depois de 2 dias Ele nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Esse processo de ressuscitar, esse processo de Deus nos dar a vida, Deus estava dizendo para esse povo: vocês estão mortos fora da minha presença. Não existe vida fora da presença de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Não existe vida, não existe prosperidade fora da presença de Deus. Há um tempo